Tertúlia. Ainda foi muito fraco, né? Mas para a primeira viagem, né? É assim mesmo, marinheiro de primeira viagem. Minha gente, meu boa tarde. Aí hoje é 15 de outubro de 2009, quinta-feira. O verbete é 1356. Ele tem 4 páginas, 40 elogios e 4 máximos. Eu quero dizer que o texto, ou tema, é técnica de desassedialidade direta. Quer dizer, não é para minha turma aí, é para estudar o processo. Agora, da consciencioterapia. Quer dizer, hoje é um tema da OIC. Agora, a técnica da desassedialidade direta é o conjunto de procedimentos aplicados à desassedialidade interconsciencial ou ao ato de neutralizar a condição da intrusão pensênica entre as consciências, estado doentio do evoluciente, homem ou mulher, no auto e no hétero assédio. Agora, a intrusão de determinada consciência sobre outra. O surto psiquiátrico, a anamnese consciencioterápica, a ação desassediadora, o domínio do micro-universo consciencial de alguém sobre outrem, a vigilância parapsíquica da consciência, o arco voltaico crânio-chacral, a desassedialidade ambiental, a desassimilação simpática, quer dizer assim, a confrontação energética entre as consciências. Agora nós temos aqui os distúrbios de origem de 3 naturezas ou tipos de distúrbios: o malo physicum, o malo morale e o malo metaphysicum. Agora, também nós falamos nos procedimentos sobre 11 elementos de conduta. No pronto-socorro, nós damos 10 exemplos também, na ordem alfabética, das medidas capazes de esclarecer ainda mais os procedimentos da desassedialidade direta. Segundo a despertologia, a desassedialidade consciencial mais definitiva somente ocorre com o ser humano desperto, ou a consim, homem ou mulher desassediada, permanente, total. Você alguma vez nessa vida humana já passou por algum surto óbvio de assedialidade interconsciencial? Como se libertou do problema? Então é aí que nós entramos aqui com essas observações. Agora a pergunta: sobre o caso da Pantera, qual era o link pensênico, além da assistência que o senhor fazia para ela aparecer? O link era o seguinte: nós tínhamos um processo de trabalho e esse casal já trabalhava comigo e com um dos meus amparadores, aí meu amigo, que era o tal Mal. E eles precisavam de ter um certo contato com determinadas personalidades que no fim eram personalidades, tinham contato também comigo. Então era tudo mais ou menos do mesmo, figuras do mesmo naipe, dentro do jogo da assistência, entende? Por isso que eles apareciam. Uma outra coisa, essa Pantera tinha relação, na época que tinha sede demais em torno das nossas coisas, que precisava de melhorar devido à reurbanização. Então, teve uma época que eu vinha a Pantera e eu usava também o mantra para derrubar os processos. Então, ela pegava de lá, eu pegava daqui e a gente fazia uma dobradinha. Isso foi feito em vários lugares. Inclusive, uma vez, nós fizemos isso em Porto Alegre, depois eu fiz em Brasília, um curso que eu dei naquele hotelão, que naquela ocasião só tinha um hotel grande lá, e tinha mais de 200 pessoas lá dentro, e eles me pediram para fazer a assimilação do acoplamentário, sabe? Aí foi preciso usar. O negócio estava bravo demais. Agora todo mundo começou a ver na cara dos outros. Então vinha uma pessoa da família, os outros ficavam do lado de cá e via tudo na cara dela, como é que era o povo todo da família. Isso no hotel lá dentro. Agora, a Pantera ajudou para segurar o ambiente. Gostaria de saber se uma aliança de compromisso ou um colar com molho grego podem ser considerados bagulhos energéticos. Olha,
Depende de onde é que isso passou, né? Em que mãos que esse negócio andou. Tudo isso aqui é processo de energia. Colar com olho grego, você sabe qual que é o olho grego que o negócio tem? E aliança de compromisso, o que é que pode ser mais? Se isso não é bagulho energético, o que é que pode ser? O professor diz que a causa da carência sexual é carência de energia. Pergunta, o excesso de energia também pode causar carência sexual? Pode. Quando a pessoa tem demais, ela precisa esgotar aquilo, isso aí cria um problema. Mas agora, a maioria das pessoas são consceneres quando são consciência extrafísica. Conscener quer dizer consciência energivora. Ela é voraz com o processo das energias da gente e animal. Então, isso é por isso que eu chamo que o processo o que predomina mesmo é a carência, a falta. Mas agora, é lógico, uma pessoa que está com muito excesso, ela tem que gastar aquilo, acaba ficando também. Não é bem uma carência, mas é a carência do emprego, do uso, da manipulação do problema. Né? Tudo isso é possível. Na tertúlia de ontem, o senhor comentou algo sobre um filme de Allan Kardec. Poderia me enviar informações, detalhes, para que eu pesquise o filme? O filme foi aquele do nosso amigo, acho que é esse, né? Do nosso amigo João Hus, que o César falou que estavam fazendo lá na sessão pipoca. Não é isso? Então o filme eu não sei se o título é esse mesmo, é João Hus, né? João Hus, H-U-S-S, que eles acham que é a reencarnação, uma das reencarnações passadas do Allan Kardec, uma das vidas dele. Então o problema é esse. John Hus. Tem outros nomes que eles colocam mais ou menos na história, mas o filme é baseado nisso. Tem que olhar na internet, né? O livro não está aí, né? Porque às vezes ele sabe o nome inteiro. Né? Mas é só procurar. John Hus. Fui espírita durante 20 anos até descobrir Valdo Vieira no YouTube. Mudei totalmente meu modo de pensar e agir. Quem sou eu agora? Devoro tudo que é assunto sobre conscienciologia. Moro no litoral gaúcho. Estou muito longe de tudo. Devo continuar buscando o que posso na internet? Escuta, esse que eu falo, que eu não sei se ele é parente da Cecília. Entendeu? Seria bom a gente ver isso. Agora, o caso é o seguinte. O melhor que tem é você arranjar, se ainda não arranjou, o DVD, quer dizer, o DVD, que tem a enciclopédia da Conscienciologia, né? Porque dá uma panorâmica para ele. O mais é você escrever qualquer coisa aqui para editares ou escrever para a nossa livraria aqui, que eles mandam os livros que ele queira, né? Você já leu 700 experimentos da Conscienciologia? Agora, qualquer coisa, quando você tiver umas férias, dá um pulo aqui que eu te dou um banho de loja, matéria de livro. Vamos ver o que é que a gente faz com isso, para te ajudar. O senhor vê a importância no estudo do Esperanto? Como posso perceber quando estou doando energia involuntariamente, quando estou sendo vampirizado? Em que consiste a felicidade serenal? São 3 perguntas da mesma pessoa. Primeira coisa, Esperanto já era. Isso aí é da linguagem geral, foi a mais estudada do ponto de vista de língua artificial, mas essas coisas estão provadas que não funcionam. Língua tem que ser usada, senão não vai. Mesmo assim é cheia de rolo. Agora, Esperanto, tem muita gente que é apaixonada pelo Esperanto, são fanáticos pelo Esperanto, escrevem Esperanto, tem muita ligação no Esperanto, há muitas instituições esperantistas. Eu, no Espiritismo, às vezes, tinha que defender o processo de Esperanto, mas sempre falava, isso é bobagem. Eu acho, nasceu seu filho, nasceu sua filha, você não vai ensinar Esperanto para ele, deve ensinar inglês, que a linguagem internacional prática é inglês. Eu sou uma pessoa prática, objetiva. Vamos na concretude. Os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no colo. De modo que, em vez de Esperanto, vai estudar inglês profundamente. Para você entender tudo no telefone, né, no filme, que eles falaram em inglês, e você traduzir qualquer livro de inglês para o português. Em seguida, domine o espanhol. Vale a pena para nós no Brasil, você que está aqui no Brasil, mexer com esses 3 idiomas. É melhor do que Esperanto.
Como posso perceber quando estou doando energia involuntariamente, quando estou sendo vampirizada? Isso é um processo de assimilação e desassimilação. Você tem que melhorar a sua sinalética energética para a psique. Para isso, faz alguns dos cursos, etc., entra nas nossas dinâmicas. Agora, em que consiste a felicidade do serenão? Consiste numa tranquilidade íntima maior do que os outros. Isso é que chama serenologia, ou serenidade, que é a serenologia dele. De modo que cada um de nós tem um nível já de felicidade aqui. Uns maiores do que os outros, etc. Tal. Ninguém tem um nível, por exemplo, ainda do Arlindo, que já está perto do serenão, mas chega perto, não é isso? O Lost também parece que está querendo chegar perto. Agora, o Adélio, nós não vamos falar a verdade sobre ele, porque ele não está aí. Eu não gosto de falar na ausência da pessoa. Tá certo? Agora, eu queria dizer para vocês que, em homenagem aos professores e professoras da Conscienciologia, a Reaprendência disponibilizou para download em seu site a linha do tempo da educação. Isso é do dia do professor. O material apresenta os acontecimentos históricos e personalidades mais influentes na história da educação, além de uma síntese sobre as principais filosofias educacionais. Quem está estudando qualquer processo de docência, vale a pena ver isso. Então eu vou ler 14 coisas. Educação egípcia, chinesa, hindu, hebraica, grega, romana, medieval, renascentista, da Idade Moderna, iluminista, positivista, socialista, da Escola Nova e a educação conscienciológica, a parapedagogia. São 14 autores. O interessado encontrará também uma listagem de 20 ações úteis para a qualificação do professor ou professora de Conscienciologia. Para fazer o download, acesse www.reaprendência.org.br. Tá certo? Vou ler de novo. Aqui, ó, para você lá da câmera. www.reaprendência, com t.org.br. Acho bom, já deu para entender, não já? Agora, importante, reaprendência se escreve com T, que é em latim, tá certo? Agora, eu queria falar uma coisa, seria bom vocês olharem bem se o seu caso de chakra, tá bom? O que eu vou falar aqui, porque é um negócio muito sério, tá certo? É um problema de esclarecimento seríssimo. O pessoal do Bar de Vale, que embala aquelas tâmaras que minha mãe te deu, responderam o meu e-mail. Eles têm representantes aqui no Brasil que importam as tâmaras Medjo. A http://www.santaluzia.com.br. Alameda Lorena, 1471, telefone 11-3897-5000. Funcionamento das 8 às 20h45, São Paulo. Liguei na loja e disseram que enviam pedidos por Sedex. É só mandar um e-mail para a adega Santa Luzia, aos cuidados de Gabriel, dizendo a quantidade que deseja e seu endereço. E eles respondem quanto seria o valor total do pedido. Perguntei para a vendedora o preço da unidade. Uma embalagem de 260 gramas, ou 0,00 gramas, ou seja, R$16,38. Isso totaliza $33 o quilo. Está um pouco salgado. Mas talvez se a comunidade fizesse um pedido maior, poderiam negociar esse valor. Já estão querendo fazer um negocinho. Agora, best regards, a Mariana, está aqui para você, você olha para mim, vê o que você faz. Se precisar de dinheiro, você me avisa. Tá? Vamos trazer uma carreta, né? Um negócio, não seria bom? Pelo menos eu tenho que trazer uma e distribuir. Uma, pelo menos, eu tenho que trazer e distribuir. Aqui, porque eu já falei muito nisso, fica ruim. Agora, o caso seria bom o seguinte: primeiro você faz o pedido. Depois, se o povo começar a pedir para você, aí você dá. Mas depois do pedido, porque senão não vai adiantar nada. Né? Eu quero, nesse caso aí, minha consciência está tranquila, porque eu vou trazer uma das
os plásticos e vou distribuir para vocês. Agora, todo mundo vai ter que fazer um ritual, não é isso? Para ver se o negócio está de acordo, como é que é, para comer a barge, a tâmara barge. Essa aí, vocês vão ver o que é que eu estou falando. Agora veja, eu vivo aqui descascando vocês. De vez em quando a gente dá uma coisa, não precisa descascar. Tá certo? Não é uma boa? Vamos ver o que é que vai dar. Agora, ó, entra em contato hoje. Isso aí não é bom deixar não, porque eu já falei no ar aí, repeti, você já viu. Essa hora já deve estar gente chegando lá. Garanto. É sempre assim. Gente, o meu processo de prestação de serviço aqui, às vezes funciona mais do que o processo de assistência. É um negócio de doido. A gente vê pelas cartas que eu recebo, os pedidos de internet, as coisas que tem, é uma loucura. Entende? Porque, às vezes, o pedido de internet tem coisa, nas cartas que eles mandam para mim, eles estão falando nisso. A minha prestação de serviço. Agora, o que é bom é que muita gente está lendo mais. Tem gente que está falando isso. Está começando a ler, porque vê que eu estou sempre mexendo com leitura. Eu que leio desde os 5 anos de idade, quer dizer, fazem só 72 anos que eu leio, né? Então, esse negócio da leiturofilia está comunicando aos outros. Tem gente que nunca leu muito, está começando a ler, né? Então, isso é bom. Mas o que você queria falar? A Magali morava antes perto da Lorena, assim, ela pode trazer. Ela morava lá perto. Mas deve depois ter você sabe, ela foi para Passageira, ela foi para a Itália, aquele negócio todo, lá para o Beliscão. Isso aí piorou muito a vida dela, né? Beliscão. A situação é precária. Mas e daí? E daí o seguinte, a Rosa aqui também estava com... Ela estava em dúvida com íncubo e súcubo, mas parece que é assediador sexual, né? Um é de mulher, outro de homem. Mas ele é assediador sexual, mas é um assediador de energia, tanto um quanto o outro, homem e mulher. Agora, o que se passa? Não é só sexo, não é só o processo do problema, você está entendendo? Extrafísico, não. É um processo de assédio, antes de mais nada. Entende? Outra coisa, às vezes se entra pelo sexo para atingir outras coisas. Agora, o problema é a energia. O processo é concener, é o energívoro. Entendeu? Essa que é a coisa séria. Agora, o íncubo... Agora, o íncubo e súcubo é o processo, por exemplo, de Exu. Mas existe no Wise aqui, íncubo e súcubo. Sim. Com essa conotação. Sim, mas... porque isso aí é histórico, é antigo, isso é da antiguidade. Muito antigo. Agora, está cheio de gente assim, né? O negócio não existe. A transfiguração do psicossoma. Mas geralmente é sexual, não é? É a base. É a base. Okay? Mas pode não ser, esse pode não ser, eu não sabia como é que é. Pode não ser sexual. Pode, mas agora o problema todo é o seguinte, a energia, através do sexo, é que é o caminho mais aberto, mais fácil. O negócio é esse agora. As consciências, elas sentem necessidade de energia. É a energia que dá a ideia que elas estão vivas, que tem disposição, que é a vitalidade. Então isso é um caso sério. É um dos problemas da Terra. Agora, o que é que você não entendeu aí da história? Na questão desses procedimentos da página 19... Né? Sim. Isso aí por exemplo, é o que ocorre com a maioria de doentes, de modo geral. Agora, essas recomendações devem ser por causa da agressão, tem que ficar longe, tem que... O problema mais sério de qualquer coisa em matéria de doente mental é a agressividade. É o desastre físico que pode ocorrer. É levar às vias de fato. Isso que é a coisa séria. Por isso que aqui eu estou falando, veja. 10. Contenções. Se forem necessárias contenções, ter à disposição pelo menos 4 pessoas robustas, competentes. Isso é regra deles. Isso é processo de medicina, de psiquiatria. Agora, você já falou também que a pessoa tomada aí
Você já pegou o caso que a pessoa ela fica forte demais? Não, o caso da moça lá, que eu sempre falei, a moça lá de Goiás, 17 anos, bonita, cabelo preto, magrinha, ela ficava totalmente possuída e eu vi ela julgar os guardas assim, ó, segurava com a mão, coisa de ficção científica de cinema. Por isso que eu olho aqueles negócios de ficção científica, tudo é possível. Se é o processo de energia, tudo é possível. Agora veja, como é que a dona, com aquele bracinho daquele tamanho, vinha o cara e dava o efeito Hulk. É o efeito Hulk. Ela fazia assim, pá. Agora, eram 9 guardas. A hora que foi com os guardas, que os guardas tudo estavam tentando ver se segurava, eu falei assim, ó, deixa que eu vou. Ela falou, o senhor não vai. Não vai. Eu falei assim, eu vou. E outra coisa, eu estava de óculos, né? Já pensou? Então eu estava com medo de me pegar com óculos e tudo, o que é que ia acontecer comigo? Aí eu fui caminhando, chamei o nome da menina, aí houve aquele estremecimento, a menina segurou o negócio e praticamente desmaiou na minha frente, assim eu segurei. Aí o cara deixou, saiu. A partir daquele dia, ela começou a ter tratamento maior no hospital e melhorou. Professor. E depois se casou, que o negócio tudo começou quando ela ficou noiva do rapaz. Veio o cara da vida anterior e falou, ela é minha, ela não pode casar, ela é minha. Aí foi um desastre. Agora, o cara chegava, esse da outra vida, era um gigante, ele era enorme. Então ele tinha muita energia ainda dentro daquela situação. Agora, como ele tinha afinidade com a moça da outra vida, a possessão era incrementada, terrível. A explicação dessa força, bom, deve ser energética, mas como que... Não, é o efeito Hulk. O efeito Hulk é aquele daquela dona que estava com a criança dentro do carro e ela dirigindo. Aí deu um negócio, uma tempestade muito grande, ela no meio lá da estrada, com aquele troço todo. Quando viu, escureceu, estava muito escuro já, ela bateu o carro, aquilo virou e a criança ficou presa lá dentro, ela conseguiu sair do carro. Aí não tinha jeito, tinha que dobrar o carro, virar. Ela chegou, não tinha ninguém para apelar. O que ela fez? Ela pegou ela mesma e fez força, virou o carro e pegou a criança. Isso é feito Hulk. Essas coisas todas podem acontecer. Mas em filmes a gente vê... Agora veja, o que é isso? Isso aí é igualzinho o negócio do irrompimento do psicossoma. Entendeu? Lá houve o irrompimento do psicossoma do assediador sobre a menina, a moça, a menina. Agora veja, de uma maneira patológica. Já no caso da moça, da mãe, já houve um rompimento positivo para ajudar. Agora, atirou a criança e salvou. Agora, ó, essas coisas ocorrem mesmo. Efeito Hulk existe. Porque mesmo em filme a gente vê que essas possessões, a pessoa fica bem mais forte. Deve ser baseado em né? uma parte é por isso que fizeram o cara grandão lá. Às vezes tem uma criança que fica forte. Que é o Hulk. Foi baseado nisso. Agora, essas coisas existem. Tem coisa muito séria nisso. Agora, tudo depende da emoção que comunica a vontade, que a vontade dá na intenção. Isso aí potencializa a pessoa com as energias. O processo todo. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo, tanto sadio quanto patológico. Isso varia. Isso tem que olhar. Agora, em questões de, vamos dizer, de desassédio e processo de exorcismo, essas coisas todas eu já vi. O negócio não é fácil. E quando menos espera, acontece fenômeno esquisito. Você não está esperando. Igual esse, por exemplo, dos guardas, eles não esperavam isso. Agora, a hora que eu vi o negócio, avancei lá com o negócio e fui em frente. Eles quiseram me segurar, mas eu falei, não deixa, eu vou dar jeito. Vamos ver. Segurei. Agora, eu estava acostumado com isso desde a época do Jerônimo Candinho, muito antes disso. Palmelo. Nesse meio tem que ter ectoplasmia, né? Senão... Tem, você tem que ter confiança absoluta no processo, senão não vai. Senão não dá. Agora, outra coisa.
Sempre é bom usar aquela minha técnica de fazer primeiro, você está entendendo? Chegar primeiro, mexer com a energia primeiro. Eu, antes de falar o nome dela, eu fui com a energia toda. Você está entendendo? Senão, isso aí é perigoso. Você tem que saber, e tem que ter confiança absoluta no processo. Agora, ó, sempre funciona isso. Sempre funciona. Tem sempre assistência. Agora, é lógico que ali naquela hora veio lá um processo sério, eu chamei o nome dela, porque o problema todo é chamar quem é o dono do corpo. Porque o outro chegou, o intrusor está lá, dominando o corpo. Então, tinha que chamar quem era. Na hora que chamou, tu já começa a abalar o problema da possessão. Entende? Agora, veja, eu fiz isso na minha casa, lá na minha biblioteca, mais de uma vez, um caso sério. O Benito Caleri, lá o nosso amigo de origem italiana, o advogado, ele levava as casas todas, certos casos todos lá, da freguesia dele, da clientela dele, gente séria, até do exterior. E às vezes era um processo sério. A gente tinha que mexer na hora. A turma da ABRAP levava também tudo lá em casa. Tinha caso terrível. Tinha o caso daquele menino, que eu já contei aí, você já deve ter ouvido eu falar, que a ABRAP, a turma da diretoria da ABRAP, levou o rapaz, que eles tinha vindo do Nordeste e eles estavam tratando dele. Mas eles estavam tudo assustados com ele, por causa dos efeitos físicos dele. Aí eu falei assim, não, eu não vou aí, vocês vão trazê-lo aqui em casa, meu campo. Assim, Valdan, não vamos, ele vai quebrar a sua casa. Ele já quebrou tudo, todo lado que ele passou aqui. Eu falei assim, aqui em casa não vai quebrar. Deixa comigo. Eu já tinha experiência lá do doutor Irineu, que foi o cara que já tinha quebrado 600 espíritos. Chegou lá no Uberaba, a gente acalmou ele também. Ele ficou meu amigo, depois começou a viajar comigo até para o exterior. Tudo. Agora, eles levaram lá em casa. Não aconteceu nada lá em casa. Tudo bem, ele melhorou, mas eu falei com eles assim, ó, vocês não podem ficar com ele aí não. É bom deixar ele voltar, que de onde ele veio, ele vai se sentir melhor. Aqui com vocês, esse negócio não vai dar certo. E ele ainda não está ainda na hora, ele não está maduro. Eles riram de mim porque viram que o negócio estava bom. Eu, não tem nada, então levaram. Uma hora depois, eles estavam telefonando lá para casa. Valdo, muito esquisito. Nós fechamos o cara dentro do quarto, está tudo fechado e trancado. Não tinha jeito dele sair, que a chave está conosco. Quando a gente viu, ele já está querendo sair para a rua, estava no pátio. Como é que esse cara saiu? Não quebrou nada. As portas de janela estão tudo fechadas. Como é que é isso? O problema dele não era fácil. Agora, ele era um mulato, entendeu? Ainda moço, cheio de vida, não é? Mas de efeito físico estava saindo, estava borbulhando pelos poros, sabe? A ectoplastia dele, fora de série. Agora, depois eles acalmaram, mas eles seguiram o que eu falei. Ele voltou para o Nordeste para acalmar a situação, dar um jeito lá no problema dele. Era o jeito. Isso tudo é a ABRAP, Associação Brasileira de Parapsicologia. Eu era do Conselho Superior deles lá. Então eu atingia as coisas lá em casa. Agora eles tinham medo danado, porque aparecia esses caras, começava tudo quebrar telha, aparecia pedra de tudo quanto era lado. Era um problema lá com ele. Mas, quer falar? Valdo, aqui na página 19, no item sobre os distúrbios, o senhor coloca em ordem funcional. Eu queria saber duas coisas. Sim. Essa relação direta da dor com o assédio e também entender melhor esse item 3. Se, no caso, é o próprio restringimento intrafísico, que já é desse malum metafísico. Mas olha, aqui você tem que entender o seguinte. O processo de dor é a somática. A parte moral é o processo da anticosmoética. E o metafísico é propriamente dito o problema da intrafisicologia, mas que transcende, que mexe com o holossoma. Entendeu como é que é? Então, a finitude humana, o temporal, o cognitivo, como eu chamo aí, a impotência humana, a intrafisicologia,
Agora veja, uma pessoa que está aqui com o corpo, ela funciona com a energia dela, mas ela está sempre mexendo. O holossoma dela, o holossoma seu. Porque não tem jeito. Ninguém funciona sem holossoma. Então isso aí é que é o certo. Por isso que eu estou chamando metafísico. Para pensar. Ela tem uma ligação estreita, direta com o assédio? Tem. Tem. O problema do corpo humano, gente, é um corpo energético. Não tem jeito. E outra coisa, é o que chama atenção. Tudo é um processo somático. A maior parte dos distúrbios da humanidade depende do som. É a base de tudo. Agora, o problema sério mesmo é o cérebro. Mas o povo acha que é o coração. Por causa do cardiaco, por causa da emoção de bicho. E outra coisa, é o coração mesmo, porque o cérebro pode ficar avariado que a pessoa ainda vive. Agora, o coração parou, a pessoa vai embora. Então, até um certo ponto, a hora que fala muito em coração, caso de chakra, não está longe da realidade. O que vai fazer? Agora, no caso da desperticidade, um desperto sentindo dor é mais raro, né? Por conta do domínio energético. Mas se isso ocorre, qual que é esse mecanismo da... Não, a dor existe para qualquer um. Até o seredão, se vem aqui, se você der um corte nele, vai ter dor. Isso é o normal. Uma pessoa normal tem que sentir dor. É muito esquisito se você cortar alguém e não sentir dor. Só se ele está dominando o negócio, porque domina a energia. Isso é outra coisa. Mas é o sofrimento em si, então, agora, ele que atrai as sofrimento em si é bobagem. Dor e sofrimento, esse troço que o povo fala, isso é abuso de religião. Eles abusam disso. Porque se uma pessoa quiser, ela mesma começa a dominar o processo de dor. É igualzinho. Você não domina a opção de cor com energia? Dor é um elemento físico, fisiológico. A gente domina isso. Tá, mas o que eu não entendi... Isso aí é aquele caso nosso que a gente estava pensando, o problema de fazer a... Entende? Às vezes chateia muito o processo de fazer endoscopia. Mas uma pessoa boa não precisa fazer nada. Não, pode fazer. O que há? Já teve gente que escutou eu falando aqui como é que é, foi fazer e não sentiu nada mesmo. Sentiu bem, passou bem, não teve mais problema. Agora, já vi casos de pessoas que já tinham feito várias endoscopias, tiveram que anestesiar, passou por opção de coisa e tal. E fez depois sem. Não tem problema. Você está entendendo? Então, o problema da pessoa querer. Em matéria de dor e sofrimento, o que influi mais é auto-hipnose e heterohipnose. Quer dizer, autossugestão e heterossugestão. A gente tem que superar essas bobagens. Isso aí é difícil, mas é o jeito. Em caso de assédios graves, tanto o assediado quanto o assediador devem ser assistidos. Tá certo? Olha, todo mundo tem que ser assistido quando está mexendo com a casa que está caindo, não é isso? Quanto ao assediador, existe técnica mais eficaz do que o colocalismo com base cosmoética? Existe técnica, sim, que é o processo de energia. Só, às vezes, conversa fiada não resolve. Ou só um colóquio, às vezes, não resolve. É preciso mexer com energia, ter um ambiente adequado, estabelecer um campo energético adequado. Senão, não adianta muito, não. Porque, de conversa, esse povo, às vezes, já está cansado de saber. Ele sabe que ele está errado, mas não quer saber de mudança e tal. Então, o negócio tem que ser mais embaixo, mais sério. Em parafatologia, terceira linha, você pode explicar o processo de vigilância parapsíquica da Consim? Como me manter alerta para o heteroassédio dos outros e ajudar? Tem um amigo muito nervoso que fica irritado quando é contrariado. Percebe nitidamente a mudança em sua aura, que escurece. Rapidamente, o assédio toma conta e ambos começam a gritar juntos. Ambos quem? Você e ele? Está tudo errado. Já percebi esse movimento negativo várias vezes e não sei o que fazer para impedir o surto e irritação e agressividade nesse amigo. Olha, a primeira coisa é a seguinte: jogue com a carta de menos. Não entre mais em nenhum debate com ele. Vai devagar. Só mostra os fatos com tranquilidade, devagar. Porque senão não adianta.
Porque no caso aí, ele está bancando o assediador também, junto com o assediador lá. Então você tem 2 assediadores em comum acordo, ou de comum acordo. Isso aí é perigoso. Melhor é deixar a calma, tá com calma. Agora, a vigilância parapsíquica da Consim, ela tem que olhar isso e ver o melhor processo de ação. Uma coisa é a seguinte: existem as pessoas que são tranquilas e quietas, que são positivas. E existem aquelas pessoas que são tranquilas e quietas na aparência, que são negativas. Por quê? Elas não reagem, elas não fazem nada, não sabem mexer com energia, então o que ela faz? Ela fica em low profile. Na realidade é o hollow profile, quer dizer, ela vai para o raso, ela não funciona. Estudo a gente tem que ver também. Por que, em sua opinião, o desassédio patrocinado através do choque anímico da incorporação, com consequente esclarecimento e encaminhamento do assediador, não é eficaz? Pode fazer, se possível, um cotejo entre os 2 métodos? Olha, o choque anímico que se faz por aí tem muita coisa da pessoa do médium. Você acha que todos esses médiums psicofônicos, eles recebem as coisas corretas? O que eu já vi de manipulação nisso não está no gibi. A pessoa recebe o avô do outro, que é para dar um jeito de partir herança, para dar para o médico que está falando. Tem cada coisa, se eu fosse contar, 1001 casos de besteira, de tudo quanto é jeito. Então o problema todo, você não pode confiar em processo de mediunidade do jeito que tem aí. Psicografia, por exemplo, é a mesma coisa. A psicografia, por exemplo, que o povo recebe. O cara morreu, todo mundo gosta na família. Então, eles mandam qual foi o apelido de casa, o que tinha, os dados, tudo para o médico fazer. Quando eu deixei o movimento espírita, eles começaram a mandar cartas dessa para mim. Eu mostrei para vários amigos meus, pessoal espiritivo, como é que tá, olha que é. Eu meti o pau nisso de todo jeito. Esse negócio está recebendo carta, entende? Mensagem da pessoa que morreu de motoca, um monte que morreu de motoca, que eles recebiam mensagem. Eu nunca recebi mensagem desse jeito. Isso aí é uma tapiação, a maioria. Então tem que ir com calma. As situações descritas do verbete hoje são possíveis de ocorrer no ECP1, olha, em qualquer lugar, qualquer hora, até, veja bem, na interlúdio pode ocorrer uma coisa dessa. Vai uma pessoa lá, ela dá um susto por ela, é a vontade dela. Consciência, eu não ponho a mão na cumbuca. Eu nunca sabe o que acontece. Por quê? Quem é que vai saber? Agora, ele está falando do ECP1. O ECP1 é de desassédio. Sabe, lá tem desassédio até da pestana da esquerda, a número 3. Quer dizer, o negócio não é fácil. Agora, alguma orientação específica para os professores do curso? Sim. Nós já fizemos o ECP1, tudo certo. E o ECP2 também. São 2 professores, um sustenta o outro. Por quê? Quando eles começam, geralmente, um entra no assédio do povo, o outro segura. Foi por isso que foi colocado 2. Isso tudo é de propósito. A coisa é muito séria. Agora, o ECP1, ele é sério porque ele é vamos dizer, o nível do despacho, ou seja, a encruzilhada. É quando a pessoa vê se ela aguenta dali para frente ou se ela retrocede. Entende? Que é o ECP1 que vira isso. Se vai seguir com o ECP2 ou se para por ali. Ela que vai ter que decidir pela história. E outra coisa, é a hora também que vão ver os gurgumilos das pessoas. Quer dizer, uma autoconsciência terapia mais séria, mas uma autoconscienciometria, algum modo desse sentido. Fica vendo como é que é a pessoa. O ECP1 é para isso. Então, é um tira-tema. Sendo tira-tema, tudo é possível. Desde que minha mãe iniciou os estudos conscienciológicos, planejava começar a TENEPS. Porém, sempre ocorria algo para que ela adiasse esse início. O que pode estar ocorrendo? O senhor tem alguma dica para que ela possa engrenar de vez nesse processo? A primeira coisa, eu não posso falar nada num caso desse. Por quê? Eu não sei o que é que está fazendo como obstáculo para ela começar a TENEPS. Tem que examinar. Uma dor de barriga, chegou uma pessoa, aconteceu um desastre com alguém que ela está socorrendo, eu preciso saber o que foi. Tudo tem sua razão de ser. Então eu não posso dar um palpite aí nesse negócio, não dá. Professor, aqui sobre o Allan Kardec e o John Hus, tem 4 frases aqui na internet que eu acho que valia a pena dar uma lida. Não, mas é do livro que eu quero saber. Qual é o filme? Pois é, o filme, qual é?
O filme é a vida de John Hus, né? Então é a vida de John Hus, é isso que ele quer saber. Ah, tá. Okay. Tá certo, é isso e que aí ele conta quer. os processos todos aí da mensagem, do Chico Xavier e não, isso aí já é coisa espírita, já é outra coisa. Tá. Agora, o John Hus, ele existiu independente do espiritismo. Sim. O filme não tem nada a ver com isso. Está entendendo? Okay. A pessoa está querendo ver o filme. Na Allan página... Kardec, eles achavam que ele era o John Hus, que ele era um monte de gente. No espiritismo tem disso, está entendendo? Inclusive que ele foi um druida, ou druida, como o povo diz, que druida. Então tem um monte de coisa nesse sentido, é muita conversa fiada. Vocês sabem que quando eu estava no movimento espírita, eu era santo. Então eu era um grande poeta de Londres, inglês. Grande. Agora, quando eu deixei o movimento espírita, eu virei satânico, anticristo. Aí eu me tornei um péssimo poeta francês. Eu não vou falar o nome dos dois aqui, porque eu não quero julgar os dois no buraco, coitado. Eles estão em boa paz e tal. Deixa para lá. Agora, esse outro poeta, o francês, que eles arranjaram para mim, era a cara da pornografia, etc. Tal. O outro é considerado um dos maiores que tem na... Antes eu era bonzinho, depois piorei, quer dizer, deu a síndrome da espiritose, entendeu? Negócio violento em cima de mim. Agora, 200 barrigadas de riso para esse povo, que é a maior besteira que tem. Isso foi sempre assim. O que eu vi, por exemplo, de cara que tinha sido Napoleão, não está no gibi. E outros mais. Gente, rainha, esse povo todo do passado, tudo eles inventavam. E outra coisa, se o cara tinha qualquer coisa na cara dele parecida com alguma coisa, nós estamos perdidos. Uma vez eles vieram me falar que tinha encontrado o Leonardo da Vinci. O cara parecia com o Leonardo da Vinci. E foi um negócio. A gente foi olhar, o cara era um lenhador. Ele nem fazia barba, porque não tinha nem gaita para ir no barbeiro, no barbeiro, aquele negócio todo. E era o Leonardo da Vinci. Mas fala. Porque justamente aqui falava da mensagem do Chico Xavier, né? Falando que ele tinha sido Allan Kardec, mas na realidade tem nada. Não tem relação. Chico não foi Allan Kardec. Agora, que ele foi a Joana Louca, ele foi. Sim. Isso aí é fácil saber. Outra coisa, que ele foi a dona também lá, que a minha mãe, lá na Catalunha também foi. Isso a gente sabe. Fora outras coisas que a gente sabe. Mas não foi nada disso. Na página 19, eu... Aqui, ó, como a gente dizia... Allan Kardec, um malandro do outro mundo. Você entendeu? Allan Kardec, é um malandro do outro mundo. No frio é a melhor que tem. Você entendendo? Vamos entender isso. Eu queria aprofundar aqui o item número 7, coloquialismo, página 19. Coloquialismo, permanecer calmo, mantendo conduta de confiança e competência, tentando acalmar o evoluciente através de conversa, coloquialismo ou parlamentação. Pois é, isto quando você menos espera, às vezes você faz um comentário com boas intenções, você não imagina que a pessoa vai ter algum tipo de crise ou algum tipo de mudança e ela tem uma crise inesperada. O melhor não é a gente falar, é esperar, jogar energia e olhar, mas agora o surto psicótico, como estou falando aqui na linguagem psiquiátrica, ele acontece nas melhores famílias. Vocês lembram daquele menino que uma vez teve um surto aqui, que eu fui acompanhando, e ele falava assim, eu falei assim, não tem nada disso, gente, tudo é conversa, é ele mesmo. Ele ficou danado da vida, você lembra dele? Não tinha nada, não há espírito. Eu falei, não há espírito para brincar com ele. Aí ele subiu em cima do muro, não sei aonde, quebrou, não sei o que foi. O menino ficou desesperado, porque eu queria dar um show de todo jeito. Um adolescente que estava aqui. Você chegou a ver, né? Você também viu, né? Teve gente que viu. Agora, para lidar com esse tipo de situação, porque eu vejo que o senhor claramente fala, às vezes é o caso de se posicionar e às vezes é o caso de tirar o time de campo e esperar. Né? Agora, às vezes, a gente tem que ver as má intenções dos assediadores intrafísicos. Okay. Eu já contei o caso daquela menina lá de Copacabana, do Leme. Ela veio para trabalhar porque eu tinha alugado um apartamento lá, do médico,
E eu precisava de dar uma geral lá no apartamento para depois entregar. Então, combinei com a moça, então ela veio trabalhar comigo. Era secretária, olhava as coisas da cozinha, via isso e aquilo. Agora, um dia, eu estou lá, tinha chegado no meu consultório, entrei lá, eu estava morando no Leme, eu morei lá há 3 meses, na rua Aurelino Leal, sabe, bem lá no big do prédio, um dos melhores prédios que tem lá no Leme. Agora, o apartamento era de um médico, e eu lá, sozinho na história, entende? Porque o meu irmão estava no meu outro apartamento, em Ipanema, então eu estava sozinho, e essa estava lá. A hora que eu cheguei, estou lá trabalhando as minhas coisas, mexendo nos meus papéis, lá, as coisas. Quando chega uma menina, que era vizinha, que era amiga dela, e chega para mim e fala assim, ó, doutor, vamos correr lá, porque a moça está passando mal, ela está morrendo. Aí eu chego lá, a dona estava lá, a menina, a mocinha, você está entendendo, que estava trabalhando comigo, e saindo sangue assim do braço dela. Entende? As coisas todas, que ela tentou suicidar, cortando os pulsos. Agora aí, o que eu fiz? Olhei aquilo tudo lá, fui lá na cozinha, peguei a maior faca que o cara tinha na cozinha dele lá, facão desse tamanho, afiado. Cheguei para ela e falei assim, olha, não adianta nada isso que você fez. Para cortar, não adianta nada cortar aqui. Tem que cortar aqui e com a faca boa. Toma, se você está querendo para suicidar, tem que ser assim. Aí a menina olhou, a outra olhou, ela ficou danada da vida e desistiu do processo. Entendeu? Não é isso tudo da cara, assim, ó, para dar um impacto. Isso é confiança. Para dar um impacto daquilo. Agora, veja, ela cortou os pulsos aqui. Isso não resolve, aonde ela cortou, não dá. Saiu sanguinho ali com a história toda e ficou lá todo. Agora, tudo por quê? O namorado tinha dispensado ela lá, a situação estava precária, uma paixão danada. Então, eu preciso de consolar com a amiga, a gente encaminhou, deu um jeito. Para levar para casa, arranjamos um táxi para levá-la, para ela ir com calma, e ela chorando sem parar e tal. É a vida. São os dramas. Então, a gente tem que ver isso tudo. Agora, veja, num caso desse, eu ainda falei para ela, olha, esse rapaz não te merece, esquece isso, aquela história. Mas o problema maior era ela mesma, que era assediadora. A gente via que ela era muito, assim, autocrata, totalitarista, entende? Bravo. Agora, professor, uma última pergunta. Quando tem lá 2 pessoas, a pessoa A e a B, a A conversou, falou, ficou claro, aí as pessoas conversam novamente no segundo dia e a outra pessoa esqueceu completamente a situação e ela volta a ter a mesma crise como se não tivesse acontecido nada. Então é uma repetição de crise por, às vezes, um mal entendido que aparentemente ficou claro, ficou tudo acertado e a pessoa retorna aquilo, 2, não, mas às 3. vezes a pessoa não percebeu nada. Então é o caso de esperar isso acalmar, também. Vamos com calma. deixar. Às vezes, entrou aqui e saiu aqui, ela não fixou. Como é que a gente ajuda a fixar, então? Escrever no papel? Ajudar é expor a situação, dar um jeito, ver o nível intelectual da pessoa para tratar naquele nível. Entende? Tudo tem que falar. E tem que falar na linguagem que a pessoa entenda. Tá. É o caminho. Professor, o senhor já comentou que tem várias portas de entrada para o assédio. Isso depende da pessoa, né? Pode ser via sexo-chakra, pode ser via pulmão, inclusive, não é isso? O que diferencia? É o locus minoris da pessoa que vai ser assediada? Ou também a questão da forma que o assediador tem de manipular aquela energia e o órgão da pessoa? É a forma de manipular que ele vê. Como é que ele faz para acessar a consciência? É ali que ele pega. Então, isso varia demais. Às vezes é um presente que veio por uma pessoa, às vezes é outra pessoa, às vezes pode ser um animal doméstico. Tem uma opção de situações, isso aí varia demais. Tem que ver. Agora, isso tudo é fator desencadeante. O processo é fazer o plug, a tomada. Tem que dar um jeito da canga aparecer. A hora que fixa a canga, aí é que começa. Essa canga é o bloqueio de energia, só que tem que ir específico, mais sério, mais forte, mais intenso.
Então, assim, existe a forma, o potencial daquele assediador poder manipular aquilo, mas o plug só é feito a partir do momento do locus minoris da pessoa. Agora, por exemplo, às vezes o assediador, ele arranja uma série de conceneres, outras consciências, tudo perturbada, mas que tem energia perturbada para piorar o processo, para baixar o nível daquela pessoa. Se aquela pessoa tem um holopensene negativo, que não é firme, você está entendendo? Aquilo predispõe, faz um conceptáculo patológico, piora o problema. Então isso tudo existe. Agora, quase sempre tem que olhar quais são os caprichos das pessoas. Eles olham muito ao capricho, para atender o capricho da pessoa. Que seria mais ou menos o locus minoris dela, onde há a ausência maior de carência ali para ela pegar. Tem que abrir o olho com isso. Por exemplo, na questão da entrada pelo pulmão, que uma vez o senhor comentou sobre isso. Como é que seria? O processo de pulmão é um dos mais fáceis que tem. Pelo seguinte, uma das coisas que nós não conseguimos fugir, ninguém consegue, é ficar sem respirar. Na hora que você respira, o processo todo é oxigênio. Sendo o processo de oxigênio, se a consciência que dessomou é da área, por exemplo, é o que eu comecei a examinar. A minha hipótese era que as pessoas que morreram com processo de tuberculose, por exemplo, lá no interior, na minha época, tinha muita gente, que acabava, se tinha afinidade com as pessoas, que aquilo poderia comunicar uma tuberculose, sendo que não havia antes. Mas o processo é a predisposição, porque você sabe, bacilo da tuberculose tem de todo lado. Um monte de pulmões pode ter o bacilo da tuberculose, mas não desenvolve, porque o processo está no ar. Agora, o que é que se passa? Eu, então, comecei a fazer um estudo disso. Através dos ambulatórios, eu ainda não era formado em medicina nem nada, mas nós tínhamos 9 ambulatórios que eu tinha criado. Então, através daquilo, eu comecei a ver toda pessoa, principalmente jovem, que aparecia, e eu ia ver na anamnese se havia alguma relação de processo pulmonar, que a pessoa parecia com aquilo, e alguém que tenha dessomado na família. Agora, a hora que eu comecei a descobrir que no meio da família, uma delas começou assim, o primeiro caso que eu vi que me chamou mais a atenção, haviam 3 irmãs em casa, mas o avô gostava demais da fulana. Agora, ele dessomou, mais ou menos 3 meses depois, a menina apareceu com a tuberculose dele, sendo que ela não morava na casa. Nenhuma das outras tinha tuberculose. Você está entendendo? Então, veja, a hora que ele dessomou, começou a ficar perto dela. Você está entendendo? Aquilo começou a dar predisposição, passou, quando nós fomos lá, já tinha caverna. Agora, o que é que se passa? A predisposição, todo mundo tem. Pulmão, então é uma coisa muito sensível. Você sabe que tuberculose pega no ar. O processo todo é esse. Agora, aquilo foi uma coisa absurda. Aí eu comecei a ver outros casos. Era um monte. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Tinha uma opção de coisa que ajudava isso. Os bagulhos energéticos do avô. Ele gostava, ela gostava dele, aquele negócio todo. E ela não tinha nada, nem morava na mesma casa. Mas quando eles morreram, deixaram as coisas do avô para ela. Você está entendendo como é que é? Aquilo então, agora 3 meses depois, estava bem claro lá o processo. É tanto que uma das minhas hipóteses dessa época, que eu falo sempre, que é um negócio muito sério, depois até o André Luiz mesmo andou, eu mesmo recebi mensagem, o Chico também andou recebendo alguma coisa nesse sentido. Que é o seguinte, por exemplo, uma pessoa chegou e ela está sentindo umas coisas no pulmão. A família pediu para ir lá, porque ninguém sabe o que é. Chega lá, tira a radiografia, você dá uma examinada, vê que tem uma caverna. Não se deve mostrar essa radiografia para ela. Porque na hora que ela vê a caverna e o buraco, ela vai pensar só nos pulmões dela com aquele buraco. Não vai cicatrizar a face, nem vai tratar a face. A cabeça dela vai manter o processo. Isso é que é a somatização literal. Isso que o povo aí da psicologia fala em somatização, fala, não, existem certas somatizações que são literais. Essa é literal, ela é direta. Então,
É lógico, se ela não viu como é que estão os pulmões, é melhor para ela se sarar, porque ela não sabe o que tem lá dentro. A mesma coisa, por exemplo, recentemente eu falei isso com os cardiologistas. A hora que dá o choque e a situação toda lá, toda hora, a cada minuto o negócio está lá assim, ó, e você vê aquilo, para certos pacientes não seria bom mostrar o que aparece lá, de modo algum. Porque ele vai ver aquilo, ele vai fixar o processo. Só o pensamento dele para a energia do corono chakra para o cardio chakra já vai fixar o processo. É autoestigmatização. Vai ser muito mais difícil. Estigmatiza o problema. Potencializa o negativo, entendeu? Então, agora veja, se há uma pessoa que é sensível, que é, vamos dizer, impressionável, que é hipnotizável, sugestionável, pensa bem. E outra coisa, se a pessoa já tem algum processo mais bravo desse, quase sempre, às vezes, tem algum problema de sugestão. No caso, por exemplo, da moça, da menina, que era a neta do avô, só tinha sugestão o tempo todo, com muita emoção, um monte de coisa. Você entendeu isso? Sim, e aí entra também a questão da vitimização, né? Que aí agora, por exemplo, já... a psiquiatria sua devia de entrar no estudo. Agora, essas coisas todas eu falava com o doutor Inácio, foi por isso que ele acabou, ele não admitia nada. Com o tempo ele admitiu tudo. Você está entendendo? Não tinha jeito de escapar. A gente começava a ver as coisas todas muito claras. Agora, há muita assistência também que eu falava com ele. Por exemplo, você tratar de uma pessoa que está com meningite, aquele negócio todo, às vezes várias, e você não pegava nada daquilo. E você sabe, meningite não é brincadeira. Pode haver contágio, o negócio é muito sério. Nada disso acontecia, nem com ele, nem comigo, nada disso. Então pensa nesse processo. Agora, se a pessoa é susceptível, se ela é frágil, se ela é fraca, ela absorve o processo, ela faz a assimilação negativa. Até o médico. Mais uma pergunta aqui na página 18, na neossinapsologia, está a necessidade das neossinapses da imperturbabilidade, né? Que técnicas que a gente poderia ter para isso? Olha, o problema todo é o seguinte, na imperturbabilidade, as neossinapses que a pessoa precisa, é preciso dela estudar um pouco as nossas coisas da conscienciologia. Uma pessoa que chegou hoje, por exemplo, está sabendo pouco, não dá para fazer isso. Por quê? Ela ainda tem uma carga enorme de emoção, de perturbação, feita pela própria hipnose de onde ela veio, quase sempre um carregamento enorme de misticismo religioso. Isso aí é terrível para ver. Então a neossinapse tem que ser a hora que a pessoa começa a passar o processo do mental sono em cima das emoções para ela ter só sentimento mais elevado. Aí o autodiscernimento é que vai levar isso para ela. Então isso é uma necessidade para quem faz exorcismo ou desassédio. Por isso que tem que estudar muito os processos de fenômeno, a parte de fenomenologia, o problema da energia, que é o jeito para a pessoa ficar mais apta, mais de acordo com a situação. De modo que isso que nós estamos falando aqui, a necessidade das neossinapses da imperturbabilidade. Você já vê muito sedimento. Não vai. A maioria tem uma perturbação constante, mesmo aquele que fala que não tem. Se você espremer e levar, encantoar a pessoa, pronto, ela grita. Então é difícil. Tem que criar mesmo o problema, a pessoa tem que pensar, raciocinar, tem que haver muita reflexão para chegar nisso. Você entendeu, né? É estudo mesmo, não tem saída. É o jeito. Professor, buenas tardes. Na página 19, culturologia, a cultura da dispersidade. Você poderia ampliar o conceito aí? O que é que você quer saber? Como você pode falar? O problema todo é o seguinte, cultura da dispersidade é a nossa aqui, que a gente vive falando em dispersidade todo dia, né? A gente está tentando mostrar o processo de desassediado permanente total, toda hora. Essa é a cultura que nós precisamos. Todo mundo precisa disso. É o caminho, é o jeito.
Agora, o que você quer? Você está em que nível da desperticidade? Você na condição de pré-desperto portenho, você já deixou de dançar tango? Qual é o ritmo que você agora abraça? Não é mais o tango, qual que é? Who knows? O problema é esse, Luiz. Agora, ó, desperticidade é um assunto inevitável para todo mundo aqui. E para aqueles que vão chegar aí, ainda tem muita gente que ainda vai aparecer. De modo que é um assunto que todo mundo deve estudar. Vale a pena. Tá certo? Agora, para ver esse processo de desperto, tem esses meus livros aí que eu já estou falando disso com calma, né? Já tem algumas coisas para a pessoa ver o que é que tem. Inclusive tem alguns verbetes também falando. Eu vi. Pois é. Agora, veja você, se você está estudando, aonde é que você tem interrogação? O que é que você está pesquisando para se esclarecer? Quando tiver, você traz aí que nós vamos conversar. Porque não é fácil a desperticidade para a gente estudar os detalhes, não. Ou pensa que é, mas não é. Por isso que é que eu toco nesse assunto muito aqui. É uma outra vida. Tudo vai mudar. É antes da desperticidade, depois da desperticidade. É uma linha divisória. Nada vai ser mais igual. E outra coisa, é para sempre. Pelo menos se espera que seja para sempre. Quer dizer, para todas as vidas próximas, futuras. Então, pensa bem e veja o que é que você não está entendendo, para a gente clarear. A turma, de modo geral, gosta de estabelecer confrontos, cotejos entre desperticidade e alguma coisa. Estuda por aí que você vai esclarecer uma opção de coisa para você. Olha qualquer coisa é desperticidade. Você vai ver o tanto de coisa que você tem que dispensar. A desperticidade abre mão, inevitavelmente, da opção de coisa. Faz a pessoa abrir mão. Muita coisa já não tem mais razão de ser. Agora, por aí você vê como o problema do assédio pesa na nossa vida, né? É uma coisa muito séria. As pessoas são assim, elas são acompanhadas, bem acompanhadas ou mal acompanhadas. Mas todo mundo é acompanhado. Acompanhante todo mundo tem. A pessoa mais solitária, mais autista, tem acompanhante. O homem lá, que é o faroleiro, que mora sozinho no farol naquela ilha isolada, ele tem acompanhante lá. E não é nem cachorro nem gato. Nem as cobras da ilha. Entendo. Professor, aqui. Algumas tertúlias o professor comentou sobre o arco voltaico, que às vezes o professor usa a mão mais por uma questão até psicológica. Como seria a técnica sem a utilização das mãos para a pessoa interagir? Você exterioriza energia e absorve. Agora você tem que ver se você é bom nisso. Energia a gente exterioriza para qualquer lugar. Ela não tem tempo nem espaço. Nem cronêmica, nem prosêmica. Agora, o problema todo é o gabarito da pessoa que faz, a competência dela. Ela é apta ou é inepta? Ela é expert ou não é? O processo todo é esse. Então, é isso que você tem que ver. Agora, o arco voltaico, você coloca assim, funciona mais porque é mais direto, está tudo certo, palmo chakra com fronto chakra. Você está entendendo como é que é? Isso tudo incentiva, estimula, potencializa o processo. Agora, no arco voltaico, usando ali as mãos, você está predominando o trabalho de energias mais na região da cabeça da pessoa. Então, se você não usar as mãos... ele é na cabeça, não pode pensar no resto, não. O resto é gorjeta. Então, se vem, é porque está precisando saber, se assimilou, viu. O problema é a cabeça. Se você não melhorar a cabeça, desista, esqueça, nada funciona. Então, os processos também, os maiores que tem, são tudo corticais. Então, essa esterilização de energias, se fosse fazer um arco voltaico sem usar as mãos, seria predominantemente também no fronto chakra e no campo? Lembre-se do seguinte, você, como toda pessoa aqui, vale o tampo da sua cabeça, o resto não vale nada. O resto tudo aí é besteira, isso é moldura. Entendeu? O negócio é atrás da testa para trás, é o que interessa, sua consciência é isso.
É onde ela funciona. Mas a conversa não resolve. A gente tem que limpar aí. Então, é atacar a sede. Não adianta atacar a filial. O povo está na sede. O chefão, o ditador está na sede. Tem que dar um jeito lá. Entende? Entendi. Professor, e no caso de uma pessoa que ela já está assediada e já tem mais do que uma semipossessão, mas que ainda não tem aquela manifestação que, por exemplo, consegue conduzir o soma para lá e para cá, a pessoa geralmente fica rígida, parada. Nesse caso, se a gente quer intervir, o ideal é a gente chegar e fazer um arco voltaico na pessoa mesmo? Ela está assediada, porque ela está na sede. Você entendeu? É no tampo da cabeça. Vamos ajudar. A coisa séria é essa. Agora, se você fizer diretamente, vai dar mais efeito. Como também a maioria das pessoas ainda não tem tanta experiência nisso, a hora que faz assim, intensifica mais as possibilidades. Tudo pode melhorar. Vale a pena. Entende? Eu falo que isso tudo aí, eu falo a parte mais avançada e também a parte mais do jejum, do inexperiente, do principiante. A gente tem que falar, né? Para expor, né? Teve uma situação onde eu estava interagindo a pessoa estava lá possessa, lá eu estava fazendo um arco voltaico, e assim, veio uma ideia de que as pessoas próximas estavam contribuindo para continuar o fenômeno. E aí eu entendi que aquilo era uma inspiração mesmo, pedi para todo mundo sair e a pessoa depois retornou. Isso pode acontecer de quem está olhando, ficar impressionado e doar energia e manter? Todo mundo doa. Na hora que precisa, se tiver um bom amparador te ajudando, até o cachorro te ajuda. Está todo mundo doando. Outra coisa, a árvore viçosa, cheia de vida, tem ectoplasmia. Lembre-se disso. Todo lado aqui tem energia. O processo é ter inteligência de saber usar isso. O desassédio pode se dar por meio de interassediados, isso é, o menos assediado aliviando o mais assediado, tipo exorcismo católico, pentecostais e outros, sim. Mas tudo está com guia cego, não sai daquilo. Para melhorar é muito difícil. Por isso que as pessoas têm estudo, fica desassediado, mas continua preso ao processo. Está no campo de concentração e não sai. Trabalho com remoção e encaminhamento de pessoas em surtos psiquiátricos diversos. Algumas vezes essas pessoas estão em locais escuros, insalubres, totalmente paratosféricos, geralmente há dias, e repletos de energia entrópica. Outros casos, não há evidência direta de um ambiente insalubre ou escuro. Algumas vezes há até uma bela decoração, mas sinto energia entrópica. E dentro das observações do atendimento, eu percebi que a retirada da pessoa do local onde se originou o surto é essencial para desencadear a reversão da fase aguda do processo em surto. O senhor acha importante esse fato? Olha, isso é óbvio. Você está precisando estudar um negócio, chama holopensene. Vai estudar o holopensene, você vai entender tudo. O holopensene da pessoa que está assediada é porque já é assediado. Se tirar de lá, sempre vai aliviar. Mas ele torna a voltar, piora tudo. Junta a fome com a vontade de comer. Agora, é bom você estudar o que nós falamos aqui, holopensene. Isso tem no DVD aqui da enciclopédia. Minha esposa quer que eu faça vasectomia, pois ela afirma que já usou pílula durante muito tempo e agora as mesmas não estão fazendo bem para ela. Existe alguma contraindicação quanto a isso? Essa cirurgia pode afetar o equilíbrio energético e benéfico? Qual a ligação com o chakra básico? Olha, vasectomia é besteira. Não faça isso. Tem um negócio, chama-se camisinha. Usa a camisinha que não vai fazer mal. Confia na camisinha. E vasectomia é um perigo. Pode dar câncer e outra coisa, torra as suas energias. Não venha dizer que não, porque sempre dá um monte de problema. Eu dei curso durante muito tempo, tive debate com técnicos em processo de vasectomia durante muito tempo. Outra coisa que eu quero dizer, salpingectomia também, só deve ser feito no último instante, quando não tem outra saída, não há outro jeito. Mas é uma coisa negativa. Tudo que mutila o corpo do homem ou da mulher é negativo e a gente tem que evitar. Isso é que é coisa séria. De modo que o problema aí não é fácil. Vasectomia não é a mesma coisa de pílula. Seria mais ou menos a ligação de trompas. Chama-se salpingectomia, que também é mutilação. Negativo.
Então, veja, corta isso tudo, para isso tem camisinha. O que há? Você, mão de vaca, não quer gastar dinheiro com camisinha, é isso? O que há? Uma outra coisa, a maioria dos homens que faz vasectomia é para ter amantes sem problema. Muita gente faz isso. Eu estou só falando os golpes que tem por aí, assim. Quase sempre homem casado. Tem uma amiga que acredita muito nos livros do Rubens Saraceni. Ele está sempre fazendo rituais com escritas angelicais e velas. Diz que funciona. Pergunte se as coisas podem acontecer pela força do pensamento dela ou por simples coincidência. Ela tem uma eletricidade estática muito forte. Ela dá choque em tudo, pessoas, objetos, cachorros, isso é normal? Ela, tá vendo? Ela deve ser mais forte do que esse Rubens Saraceni, não é isso? O problema todo é o seguinte, examina bem o processo das energias. Agora, ó, começou com muito problema disso, de misticismo, esqueça, não entra nisso não. Agora, ela deve ser médium ectoplasta, sensitiva a ectoplasta. O senhor escreveu que a autopesquisa está assentada no uso do conscienciograma, cosmograma e energograma. Os dois primeiros já são bem discutidos. No entanto, o terceiro é pouquíssimo falado. O que é energograma? Como se faz? O problema todo é o seguinte, é você estudar. Quais são os chakras que dominam você? Começa por aí. Só se pensar, tem tanta coisa. Existem 7 chakras básicos. Qual que é o que funciona mais em você? Quais são os mais bloqueados? O que é? Como é que isso atua? Faça o energograma com você. Outra coisa, você nota energia na hora que a gente joga energia aonde? Nas mãos, em algum chakra, no dedão do pé, no hálux? O que acontece com você? Como é que é isso? Enfim, olha o nível das suas sensações e a vivência com a energia. Isso é muito importante. O energograma tem que ser feito por aí. Meu irmão de 39 anos, uma outra coisa, seria bom lembrar que existem uns 40 manobras com energia. A pessoa dominando essas manobras, ou uma boa parte delas, ela domina o processo todo, o energograma dela fica maior. São 40. Qualquer coisa você olha que tem 39 especificadas bem no Projeciologia. Meu irmão de 39 anos, casado, 3 filhos, é da turma da riscomania. Gosta de pilotar moto e alcança até 300 km por hora. Há um ano enviei uma pergunta sobre ele. O professor disse que era a sede do grande. Nessa mesma época ele vendeu sua moto, mas agora comprou outra. Ele já teve um amigo que perdeu um braço e uma perna, a poucos metros dele. A família toda argumenta que, para ele deixar disso, mas infelizmente não é suficiente. É possível fazer algo para ajudar a sair dessa? Sim. A primeira coisa, você vai chegar para ele e chamar todo mundo que tem interesse com ele ou que tem qualquer coisa e falar com ele, nós queremos já estabelecer o processo da herança. E você pode morrer de uma hora para outra, nós queremos já que você faça seu testamento. Isso vai dar um belo choque nele e ele vai tomar uma atitude. Agora, leva já um advogado especializado em fazer testamento e ver o processo da hereditariedade. Leva e põe ele. Agora, faça uma reunião familiar daquelas de surpresa de aniversário. E põe lá. Na hora que ele entrar, você põe ele lá. Senta aí que nós queremos pedir uma coisa para você. Queremos que você... Vamos examinar o testamento, todos os seus bens, a situação toda, está todo mundo aqui. Esse aqui é um advogado. Aí o cara vai dar... Ou ele decide, ou você já... Pronto. E outra coisa, qualquer coisa, abençoa o cara. Você não quer fazer nada, vai só. Então, ó, a partir de hoje nós consideramos você como pré-desencarnado. Não é isso? Eu acho que assim é um jeito de dar um checkmate nas pessoas. Agora, outra coisa era arranjar na internet dados sobre a moto e dar para ele. Uma moto, por exemplo, que pesa 220 quilos, quando ela está em alta velocidade, ela pesa 3 quilos. Então, aqueles 3 quilos, se bater numa pedrinha desse tamanho, por isso que morre tanta gente. Outra coisa também, é pegar uma série de livros de gente que morreu com moto e dar para ele. Fazer uma biblioteca particular específica sobre o assunto. Quer dizer, os motociclistas da morte.
Está cheio deles aí. Outra coisa também é levá-lo para ver o Globo da Morte, no circo, para ver como é que tem gente pirada igual ele. Ó, você não quer entrar, entra no circo, é uma boa. Isso dá mais dinheiro, é uma boa. Né? Um cara faz assim, o outro faz assim. Isso é. Agora, o melhor da história é o cara com carro e o outro com moto, lá dentro. Carro e moto. Sai dessa. O carro rodando assim, ó, e a moto assim. Basta ele passar uma semana no hospital de urgência, né? Mas geralmente... Aí ele vai ver que a grande quantidade de acidentes que chega de Mas olha, se uma pessoa for estudar como é uma motoca, ela diz isso. Lá no Instituto, durante uma temporada, eu peguei alguns amigos para mostrar essa realidade. Agora, tinha um que era terrível. Por quê? O pai dele, antes de nascer, já usava moto. Ele cresceu com moto. O pai não deixou a moto. O pai nunca deixou ele comprar carro. Agora, a hora que eu comecei a explicar para ele tudo que eu estudei no Japão, da Honda, com os negócios todos de peso, o que acontecia com o acidente, mesmo com capacete, diabo, tudo isso, ele desistiu, vendeu a moto e comprou um carro. Brigou com o pai. O pai continuou. Eu nem sei depois o que aconteceu com o pai. O pai já tinha tido acidente, ele já tinha tido acidente. Mas é um fanatismo total, né? O processo de moto. Não é fácil. É fanático. Cada um tem seus fanatismos. Não tem um povo de fanático com carro, aí é a Fórmula 1, olha as bobagens que tem. Olha só, esse último caso esse escândalo. O menino lá bateu com o carro só porque o outro mandou. Quer dizer, todos são uns. Acabaram de nascer, quer dizer, foram, vamos dizer, há muito recentemente. Não faz muito tempo. Não é possível, né? Porque não tem lógica. Agora, hoje eu quero falar para vocês que nós estamos aqui com o nosso chefe aqui, ó, que é especialista em lavar carro sem molhar, não é isso? De modo que se vocês estão com o carro sujo lá fora, se levar lá no lavador dele aí, ó, que é fora de série, tudo bonito, tudo bacana. Como é que é? Está havendo, tem gente que está já recorrendo aos seus serviços? Como é que está a situação? Tem gente, o pessoal fica curioso, né, porque a lavagem é a seco. Mas tem gente, o pessoal já está indo lá. Hoje, a gente não abriu por causa do tempo, né? Mas não, o tempo é o seu rival. Se chove muito, limpa o carro, ninguém vai querer limpar. Não, o ideal, estou falando, é um dia de chuva e 3 de sol. Pra mim é o ideal, para te dar uma chance. Mas está havendo serviço todo dia já? Sim, tem. Tem? Pessoal tem muita gente que não sabe. Quem nunca viu um carro lavado sem ser lavado, quer dizer, o carro limpo? Como é que você chama isso? É o carro esterilizado, limpo? O que é? Não, limpeza a seco. Eu não falo lavagem, não, eu faço limpeza a seco. É porque a lavagem envolve água, né? Não, mas não é lavagem, não pode usar a palavra lavagem. O máximo que a gente usa é vapor de água. Alguma coisa de vapor de água. Às vezes tem vapor? Vapor de água, sim. Tem. Mas não, é só vapor, fica só aquela umidade, só para ir onde mexer, o pano não sujeira, para sair, né? A fresta, né? Agora, você também limpa a psicossoma dos outros? Essas máquinas servem para limpar certos caras sujos que a gente vê por aí? Talvez era o caso de levar lá, né? E passar, né? É o lava-jato. Professor. Limpa a jato. Eu lavei meu carro lá. Foi? Aí quando eu fui sair, entrei, né, dentro do carro. Aí o carro estava todo arrumado, tinha umas sacolinhas que eu tinha deixado umas coisas lá coisa de mulher, traseira. Coisa de mulher, a gente entende. Pode passar por cima dessa, não precisa falar. Estava tudo arrumadinho dentro de umas sacolinhas novas, assim, parecia até que eu tinha chegado dentro do avião, né? Porque quando eu cheguei na direção, assim, tinha um papelzinho, né? Dizendo uma observação para você arrumar o assento do carro, os espelhos, ver se está tudo certo. E tinha 2 balas, né, de chocolate lá. Estava muito bom, eu gostei muito. Mas olha, esse negócio que eu estava falando, quando a mulher vai falar de carro, da bolsa que tem as coisas dentro, a gente fala assim, ó, igual no filme americano, pula essa parte, isso aí a gente já entende. Pula essa parte. Não precisa descrever, pula essa parte.
Quer dizer, pular essa parte. Entende como é que é? Tem coisa que não precisa, que a gente já sabe como é que é. Pula essa parte. Professor, aqui na letra Sim. B, o senhor estava falando da cultura, né, da desassediologia. Eu queria que falasse um pouco da paradoxologia, desse paradoxo desassediador. Sim, o paradoxo desassediador é o seguinte, a pessoa, por exemplo, que ela vive praticamente tudo na base do assédio que ela tem, que é o assédio que sustenta a vida dela já há muitos anos, e o paradoxo disso, dela viver com o assediador. Porque o corpo é dela, no entanto, ela vive subordinada ao outro. Então, isso é um paradoxo. Outra coisa, o cérebro da pessoa é impossível a outra consciência vir e dominar isso totalmente. Por isso que tem aquela hipótese dos entrantes que vinha e dominava a pessoa e mudava a personalidade dele. Isso tudo é conversa, não é possível. O sistema nervoso não permite uma coisa dessa. Então, é um paradoxo na hora que uma pessoa fica possessa. Você está entendendo? Ela se deixar dominar por um processo desse, sendo que o corpo é tão individualizado, tão específico. Isso é terrível, a gente pensar numa condição dessa, mas é um fato. Entende? Uma outra coisa que eu queria perguntar, não sei se a turma hoje do português está aí com a nova ortografia, a palavra factoide realmente não tem mais acento, não é isso? Quem é que sabe? Tem alguém aí hoje? Não tem acento? Cortou, né? Tudo que é oide, factoide, foi para o espaço, não é isso? Então está certo. É o que nós estamos usando isso lá, que eu tirei tudo que tinha na enciclopédia. Então eu estou só querendo confirmar que há tanta briga nessa história, acho que a gente vê, né? O que faz. Mas, o que mais quer que vocês tenham aí? Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Como é que está? Agora, vocês viram aqui, eu vou só dar uma lida naquilo que não foi falado. Nos procedimentos aqui, eu digo o seguinte, de acordo com a experimentologia, a fim de mapear o cenário da assistência consciência-terápica com si, apresentando comportamento violento, importa considerar, no ato da desassedialidade, 11 elementos de conduta, recomendações práticas ou procedimentos técnicos, não farmacológicos, sem sedação, quer dizer, não ceda a pessoa, aquele estado na ordem funcional. Holopensene, avaliar o ambiente, o holopensene local, quanto a perigos em potencial. 2 pontos. Objetos capazes de ser atirados ou usados como armas, buracos, beiras de construção e etc. Isso é um perigo. Agora, evoluciente, avaliar a conduta do evoluciente. Por exemplo, 2 pontos. A exibição dos punhos antes de esmurrar ou chutar, que é o chamado homo demens. Segurança. Saber onde o evoluciente está o tempo todo, sem dar as costas para o evoluciente, local de poder do consciente terapeuta. Quando se está vendo ali, se a pessoa pode ter um processo qualquer de agitação, ela precisa estar de olho o tempo todo. Agora, ameaças. Levar a sério as ameaças verbais, sejam intramuros ou a céu aberto. Posicionamento. Permanecer alguns metros do evoluciente, a fim de evitar a sensação de sufocação. Exclusões. Retirar outros evolucientes ou curiosos da área, na eliminação do show patológico inconveniente e auto-estigmatizante. Colocalismo. Permanecer calmo, mantendo conduta de confiança e competência, tentando acalmar o evoluciente através de conversa, do coloquialismo ou parlamentação. Nome. Com nome e com força presencial ou parapresencial, falar firme, empregando o chamamento do nome próprio mais usado do evoluciente, homem ou mulher. Se for apelido, deve chamar pelo apelido. Equipe. Evitar discussões deslocadas e extemporâneas entre os membros da equipe assistencial na presença do evoluciente. Se, por exemplo, às vezes, o processo tem uns médicos, por exemplo, que às vezes faz piada na hora que estão fazendo uma cirurgia.
nessa questão. Se fizer, vai dar algum acidente na hora. Contenções. Se forem necessárias contenções, ter à disposição pelo menos 4 pessoas robustas, competentes, para assegurar do ponto de vista físico, que é colocar uma blusa especial, uma camisa de força. Transporte. A segurança do translado do evoluciente deve ocorrer sempre no banco de trás do veículo, entre 2 pessoas robustas, nunca atrás do motorista ou com acesso à porta. Vocês estão entendendo o alcance para evitar a tragédia num caso desse? Você quer falar alguma coisa? Eu quero, professor. Até curioso, porque na hora que eu ia fazer a pergunta, nesse silêncio que teve agora há pouco, eu ia me fundamentar nessa questão. Então, o senhor já leu ela inteira, ficou ótimo. Eu estava pensando aqui, com relação à técnica da desassedialidade direta, essa é uma listagem mais do ponto de vista intrafísico. Eu estou muito mais curioso, queria entender um pouco, e isso entrega a minha inexperiência na área, do ponto de vista extrafísico, naquilo que seria mais comum, se é que há um padrão. Mais comum é o seguinte: como é que chega, você, se tem a amparo, vem o amparador e começa também a mexer ali, isola o campo, tudo que pode, tira outros assediadores que estão lá perto e faz uma intensificação da instalação do campo energético. Agora, com isso, dependendo do que é que você está fazendo e a situação extrafísica, ele acaba retirando e leva a consciência com ele. É uma Isso abordagem... é o encaminhamento. Então, esse encaminhamento, essa abordagem é mais energética. Às vezes é por ideias... energética porque ele pode fazer um encapsulamento ali na hora e leva ele encapsulado. Quer dizer, a interação é mais direta. Como se ele fosse mesmo, ele, o assediador, e não a vítima, se tivesse, por exemplo, sedado. Então, está envolvido, está encapsulado. A consinha atua por inspiração junto com o amparo, doando energia. Sempre, a situação toda é essa. Tá. Agora, a base é a consinha. Entende? Assistente. Existem casos... Cada energia da pessoa. E existem casos em que, por exemplo, a sua atuação mais direta foi fundamental ou é mais o processo da energia? Eu digo, por afinidade com aquela vítima... A afinidade de quem assiste é fundamental. Tá. Que é a base de tudo, que é o que dá. O padrão da energia que é... Se o amparador já pudesse ter assistido aquela pessoa sozinho, sem fazer estupro evolutivo, ele já teria feito. Se a gente entrou, é porque a gente tem energia animal que é melhor para fazer o rapport. O valor que a gente tem é por causa da energia de bicho, animal. Isso é que é a coisa mais séria que a gente tem que entender. Professor, nesses procedimentos, não seria interessante aquele procedimento que o senhor comenta da pessoa que lhe acompanha, não levar pessoas emotivas juntos? É nunca levar, em matéria de poltergeist, desassédio, nunca levar pessoa que tenha muito. Gente que chora com novela não deve aparecer nesse modo algum. Porque ela pode acabar se voltando contra você, né? Não, é mais um, o assediador lança a mão dela, então daqui a pouco faz uma frente ampla. Você leva 5 pessoas, seja assim, como é que fica? Por exemplo, você vai a uma família, está todo mundo ali, tudo na expectativa, todo mundo meio alterado, tal. Você vai fazer desassédio, você tira todo mundo e entra num quarto, fica lá, sem ninguém. Ninguém sabe o que está ocorrendo. Senão, o assediador pega aquele povo todo. Em vez de você procurar melhorar um, você vai ter que melhorar uma dúzia. Isso é terrível. Existe aquele caso da mineração lá no Celso, né, que o pessoal levou no caso lá em Espírito Santo, né, que foi tirar o assédio lá na mineração dos índios, né? Sim. Então ali a técnica foi levar uma equipe de peso, né, uma equipe que estivesse uma equipe que centrada. Entenda, que estuda a gente não pode brincar, só deve ir quem tem competência. Não se pode pôr banca nisso só por exibição. Aí pode dar um acidente mais sério. Essas coisas não se brincam. Teve todo o processo também de preparar os amparadores para negociar com o processo lá também, né? Houve aquela negociação de índio com índio, né? Houve uma questão também de... Cada lugar desse tem que estudar o modo, a situação, como é que é e tal. Agora, se você pega e leva aí 3, 4, 5 pessoas de força presencial mais forte, aí já é uma frente ampla, né? Está fazendo uma defesa muito séria.
Nesse caso houve uma diplomacia, né? Porque houve aquela negociação lá com os índios, né? Então essa questão da diplomacia também é importante no desassédio, de certa forma. O problema é só esse, é já fazer o trabalho antes. A hora que começou a pensar naquilo, já começa a criar um holopensene favorável. A hora que vai atacar o processo, já tem muita coisa que já andou. Muita água já passou debaixo do viaduto. Você está entendendo? Da ponte. Isso tudo é sério. Pesa na balança. Agora, outra coisa. Quanto mais traquejados sejam as pessoas, melhor. O traquejo, a experiência, a vivência do processo, tudo que acontecia, às vezes a pessoa já teve experiência daquilo, já passou por aquilo. É muito mais fácil. Entende? Professor, nessa linha do Adélio, exatamente sobre esse ponto que ele estava falando, importa também o padrão da energia, né? Ou seja, a força da energia para conseguir ter um resultado. Tudo é um processo de energia. A vida humana, tudo é energia. Porque às vezes o tipo de esterilização, aquela que é mais suave, não vai ter um impacto, não vai ter um resultado. Não, aí depende imediato. Também do grupo. Que geralmente aí no caso aí, que ele está falando ali, seria um grupo. Sim. Agora, esse grupo sempre tem uma pessoa que pode calibrar aquela situação. É o esteio que sustenta tudo. Isso é que a gente tem que levar em consideração. A força presencial de quem mexe com isso é essencial. Entende? Tenho vontade de, sempre que haja uma oportunidade, durante o cotidiano, de estar aplicando o arco voltaico e ou como devo me proceder para evitar o fazer sem banalizar. Sinto-me bem sempre que aplico, percebo que estou permitindo o uso coerente de minhas energias. Na IC em que voluntario em São Paulo, nunca se fala sobre ou se somos orientados nesse sentido. Somos orientados nesse sentido, a pessoa está perguntando. Isso aí precisa de ver, né? O que é que tem lá, como é que é. O arco voltaico é o seguinte, deixa eu te explicar. Às vezes você não precisa fazer um arco voltaico, todo mundo está vendo o que você está fazendo, você pode esterilizar a energia calado. Pensa nisso. Nessa situação você pode fazer o problema o dia inteiro, 24 horas por dia, depende de você, né? Eu não acho que se uma pessoa está fazendo as coisas com boa intenção e o trabalho está havendo resultado, não vai banalizar isso nunca, vai ampliar. Sob assédio fixado nos pulmões, sou uma jovem de 30 anos, estou com tuberculose, com quadro de resistência à medicação. Já estou no 4º mês de medicação e a doença não regrediu de maneira como os médicos esperavam. Reconheci meus processos de vitimização que iniciaram essa doença. Nos últimos dias refleti sobre meu alto reforço da doença e estou tentando mudar minhas posturas pensênicas. Muito bem. Tenho trabalhado as energias. Gostaria de saber o que mais posso fazer e de que modo o senhor pode me ajudar. Olha, manda depois os dados do seu caso para a minha TENEPS. Nós vamos trabalhar com você. Agora, manda onde é que você dorme. Que eu sou vampiro, eu trabalho à noite. Entende como é que é? Por exemplo, amanhã é sexta-feira, é meu dia, não é isso? Dia de vampiro. As TENEPS nós trabalhamos à noite. Escuta, isso é brincadeirinha, tá? Vê se me entende. Mas funciona. É assim mesmo que a gente trabalha. É brincadeirinha, mas é sério. Então agora pensa bem nisso. Agora outra coisa. Pense o positivo. Pensamento positivo. Você precisa disso. Outra coisa, mexa com as suas energias da cabeça até os pés. E procura fixar nos 2 pulmões. Isso aí vai ajudar você a superar o processo. Agora, outra coisa, precisa ver o que é que você já tomou para mudar a medicação, porque possivelmente não está respondendo à medicação. Você tem que estudar mais para ver o que é que funciona. Hoje tem aí uns petardos mais fortes, umas bombas atômicas em matéria de antibiótico e outras coisas mais. Durante um processo de semi-possessão, poderíamos utilizar o arco voltaico em benefício de ambos? Sim, desde que as coisas estejam tranquilas, etc., que a pessoa tenha confiança no que vai fazer. Trabalhar com a pessoa no normal já é problemático, ela pensa bem se uma tiver com surto. Vai com calma, observa bem. Sendo a prática mediúnica inconcludente e não confiável, o senhor recomenda o desenvolvimento projetivo? Mas os onirismos de crença subconsciente da época não tornam
a projeção tão inconcludente e não confiável como a mediunidade? Exemplo, Swedenborg. Não, Swedenborg mostrava toda a realidade. Ele não sabia interpretar, porque ele não tinha a conscienciologia na cuca. O problema dele foi esse. Uma pessoa que sai do corpo e que começa a ver as coisas, ela vai bater na conscienciologia inevitavelmente, sem ler livro nenhum meu, sem nunca ter vindo aqui. A projeciologia leva para a conscienciologia. Qual a maneira mais adequada de ajudar a parente que namora com homens infiéis? E quem se relaciona com um homem casado? Olha, a melhor maneira é o seguinte: joga energia nesse povo e mostra as coisas, o que pode dar. E fala com eles para fazer exame de HIV. De quando em quando é bom ver, né? Como é que fica isso? É uma saída, sempre vai ajudar, né? O mais é o mais. É conversar, ninguém sabe, cada um tem as suas preferências. Naquela lista ainda de procedimentos, tem as ameaças, número 4. Sim. Eu queria saber, assim, pela experiência estatística, assim, que se vê que todo mundo que fala alguma coisa que ameaça acaba fazendo, ou tem uma lógica pensênica de assédio da ameaça? Por exemplo, pegando o caso que o senhor contou da menina que tentou cortar por cima aqui, o senhor apostou que ela não fosse fazer de novo, né? Não, eu tenho confiança naquilo que eu faço. Agora veja, então, eu queria entender. Mas uma coisa mais do que óbvia, a hora que a menina corta, ao contrário, só para sair um sanguinho, ela está fazendo cena ali. Aí você tem que dar um impacto mesmo, porque está querendo tapear a gente. Então essa ameaça aqui é uma ameaça mais objetiva? Agora, você sabe que eu paguei a menina o que eu devia, paguei um mês na frente a mais para ela e mandei ela para casa. Eu não podia confiar nela, nada. Uma menina dessa vai mexer nas minhas coisas lá, sei lá o que ela podia fazer. Então, agora, ela ficou doida com a paixão a hora que o rapaz mandou ela para a rua. Sim, eu queria entender assim, por que a ameaça, a gente tem que levar a sério a ameaça verbal, porque a pessoa é capaz de fazer. Você tem que ficar de olho. Outra coisa, a gente já sabe, você já sente o ambiente, o rolo pensante já mostra as coisas. Por isso que eu falo, a hora que a gente começa a trabalhar com a pessoa, você já está com ela antes. Você já sabe como é que é o jeito. Aquela menina, por exemplo, eu já conhecia. A hora que eu admiti, eu vi os tafares dela, o jeito, mas ela era boa, precisava daquilo, etc. Tal, a gente ajudou. Não é só a até fala, quando foi possível. Hein? Não é só o que ela fala, tem que ver toda a história da Não, pessoa. eu olho, né? a primeira coisa, como é que eu falo? Que eu olho, o que é que eu olho em primeiro lugar? O holopensene? Aura. Aura. Eu não vejo o cartão de visita da pessoa, nem o currículo dela, eu vejo primeiro a aura. A aura fala antes e chega antes. Então, a energia da pessoa chega antes dela. Isso é muito sério. Agora, o problema é que a aura não se vende no supermercado, não vende energia, não tem processo de você, vamos dizer, fixar o processo. Então, é necessário ter vivência, experiência, estudar, não tem outro jeito. Hoje nós estamos falando aqui de 17, mas vocês já viram que, gente, tanto eu como todo mundo que falou, inclusive aí, está todo mundo falando de energia. Né? E essa vida é energética. A energia é a base de tudo. A energia é a panaceia universal. Agora, a panaceia universal real mesmo é energia imanente. Essa é. Se você pensar, você vai entender. Panaceia. O cura tudo. É energia imanente. Se você souber usar a energia imanente bem, você cura qualquer coisa. Tudo melhora. Uma outra coisa, a hora que eu falo que os serenões devem ter alguns atributos que a gente ignora, para mim, alguns dos atributos têm relação com a energia. Está na cara, né? Sr. Valdo, na crise conversiva também tem assédio ou é só autoassédio? Olha, cada caso é preciso ver. É muito difícil a gente pegar um caso que seja totalmente isolado. Ninguém vive sozinho. Porque na maioria das vezes é só um DNV, né? Tem que examinar. Né? Agora, outra coisa, às vezes não resolve nada você saber se é só autoassédio, se é heteroassédio, são os dois. O problema é atacar o processo que está ali para ver se melhora.
Que às vezes demora horas para voltar. E outra coisa também, um tratamento, uma assistência, às vezes não quer dizer nada. A pessoa está assim há vários anos, você vem aqui, de uma hora para outra vai melhorar? Não dá. Tem que, às vezes, ter muitas sessões até debelar o problema básico, o grosso. E no ambulatorial é só a questão Como é de... que é? No ambulatorial, né, o impacto, é só medicação mesmo? A medicação, eu vou te contar como é que é. Ela é muito necessária, às vezes, em certos casos. Quando há um assédio, mas é um processo genético, um caso composto. Há uma hereditariedade dentro daquilo. Então, veja, há uma mesologia que permite a fixação do assédio. Então, tem um período, por exemplo, que você pode estar trabalhando, mas a pessoa, por exemplo, ela não consegue segurar os devaneios dela, que ela está toda viciada. É como se ela tivesse tomado tóxico durante muito tempo. Então, ali, determinados remédios que o psiquiatra vai lá e receita, ajuda a equilibrar o problema. Remédio psiquiátrico, quando bem a subscrição é boa, é uma bênção. Mas agora é um perigo também. É o tarja preta, um monte de coisa disso, tem que examinar. Mas agora, há certos casos que precisa de remédio. E há certos casos que a pessoa já vem, por exemplo, a trabalhar com energia, que ela já vem tomando remédio. Não pode tirar de uma hora para outra, não, vai devagar. Porque doente também, ele não pode mandar do tratamento, você está entendendo? Porque se deixar, ele mesmo quer mandar, ele quer superar. A maioria dos doentes mentais acha que não tem doença mental. A maioria abandona o tratamento e aí tem recidiva. Quando abandona, piora tudo. Não pode ser assim. Tem que ir tudo devagar e sempre, não tem jeito. Uma outra coisa, um bom número das pessoas que têm assédio, elas querem melhorar na cirurgia, de uma hora para outra. Vapt-vupt, abruptamente. Isso é errado. A maioria não é assim, tudo é devagar. Existe um período, para você dar alta, ainda tem um período ainda enorme de convalescência, para acompanhar o doente, ver como é que ele está. Até chegar na alta, custa. Agora, suponha só, uma pessoa com tóxico é desse jeito. Agora, uma pessoa que às vezes está assim, ela está tomando remédio, é igual um toxicomaníaco. Aqueles remédios são assim, você está entendendo? É tanto que tem um monte hoje de tóxicos que são remédios de psiquiatra. Você sabe disso. Tem um monte de sedativo, um monte de, até de anestésico, que hoje é tóxico. O povo usa. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para examinar o paciente. Eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz uma porção de vezes para o senhor Valdo, mas ainda não entendi. Teve uma vez que o senhor, numa tertúlia, ainda era lá embaixo, o senhor falou assim, ó, se eu quero mandar uma energia para o cardiochakra de fulano, falou o nome lá de alguém, por onde que eu mando a energia? E todo mundo falou alguma coisa, eu falei assim, não, é pelo coronochakra, o senhor falou. Aí, eu primeiro, queria entender isso melhor, até por causa do arco voltaico, e depois por causa do assédio, que ele pega aonde você tem mais debilidade, então, se é... Escuta, como é que ele faz isso? Você está confundindo duas coisas. Tá. É o emissor e o receptor. O emissor tem que estar por cima, sobrepairando o processo, e sabendo tudo e dominando tudo. Na hora que o emissor vai mandar energia, onde é o melhor para ele mandar? É o coronochakra. É a base de tudo, é o mais forte que você tem, etc. Tal. E outra coisa, é ele que você pensa. Eu, por exemplo, nos meus processos de energia, tudo é na base da cabeça. A maioria. Eu uso mãos, eu uso tudo isso aqui, isso tudo é secundário. Então, quando eu quero mexer com Mas o problema é aqui, ó, com a vontade. A sua vontade funciona mais a partir do cérebro. Então, se eu quero... pensa nisso, eu não estou entendendo o que você não está entendendo. Então, assim, se eu quero, por exemplo, mexer com o cardiochakra de alguém, vamos supor, né? Mandar energia... Você vai mexer com o dedão dele, o coração ou qualquer coisa dele. É você que tem que ver, não é ele. Você vai atingir lá, mas a emissão é sua. De onde é que tem que sair? Entendi. Agora, Rosê, você tem uma usina.
Aí você pega e manda pela filial? Não, você vai mandar pela sede. Na hora que eu tenho a vontade, a intenção, eu já estou trabalhando com o corona. Você já está preparando a situação. Tudo meu, eu quero matar mosquito com bomba atômica. Tudo meu é a mais do que aquilo que precisa. Agora, o receptor... Então, por isso que às vezes chega uma pessoa, eu já sei tudo antes dela chegar. Agora, o receptor, se eu intencionei e pela minha vontade, eu estou querendo mexer com o cardiochakra dele, ele vai receber pelo cardiochakra mesmo, não vai entrar pelo coronochakra dele. Não, vai dar um impacto naquilo que ele precisa. Às vezes vai ser pelo dedão do pé. Vamos ver onde é que é o hálux dele. Tudo é possível. Isso aí varia. E o assediador, ele Agora, não o tem... problema é ver como aquilo atende. Às vezes não vai nele. Vai em torno do processo que está encapsulado pelo assediador. Agora, aquilo começa a fazer pressão, acaba entrando. Então, tudo isso é possível. Agora, o assediador... Outra coisa, tem lugar desse que você vai lá e você não consegue entrar, está tudo blindado. Entende? Essa blindagem, às vezes, foi feita pela própria pessoa do assediado. Entende? E outra coisa, se for mexer com um processo que tenha sexo, ainda é pior ainda. Uma mulher, por exemplo, para chegar até lá, para o negócio funcionar, às vezes é um senhor problema. E essa coisa, o assediador também, quando ele tem a vontade, mesmo a vontade desqualificada, ele está usando de alguma maneira o corono dele também. Está usando e os processos de energia, lança a mão de todas as armas que ele dispõe. Tudo que ele pensa, tudo que ele acha que funciona, etc. Tal. Tudo tem que ver também. Acho que agora tem, professor. Agora, pensa bem nesse processo do emissor e do receptor, que é a base. Justamente sobre a questão da blindagem. Os níveis, quando é o momento de entrar, não entrar, os padrões de blindagem diferentes, como é que isso funciona? Como assim? O senhor mencionou agora, tem ambientes que a gente vai lá e está blindado. Então, como isso funciona? Não, a gente sempre respeita as coisas e deixa para lá. A gente quer ajudar os outros, mas tem pessoa que não quer ser ajudada, você não vai. Vamos ajudar aquele que quer ser ajudado. Mas e o caso dos resgates? De quê? De resgate? Extrafísicos. Isso é outra coisa. A pessoa é vítima, ela não tem voz ativa. Ela não tem consciência. Resgate é vítima. Sim. Agora, uma pessoa pode estar assediada, mas ela sabe o que ela quer, ela tem limite, ela estabelece a situação, ela corta o contato com as coisas, com o mundo, com os outros. Tudo isso tem. Entende? Então, agora, resgate não. Geralmente, por exemplo, muitos resgates que a gente faz até extrafísico são consciências que estão totalmente alteradas. Tudo é quase sempre numa condição assim de parapsicótico, pós-pressomático. Às vezes, tem até criança que nem conseguiu virar adulto de novo. Passou pela primeira morte e continuou. Então ela está morrendo todo dia, sem morrer. Entendeu? Ela não chegou na segunda. Isso é terrível, você pensar nessas coisas. Tudo bem. Então, se o ambiente está blindado, o senhor respeita? Não, a gente precisa ver primeiro a blindagem. O que é? Por que está? Se o negócio é um processo assediador, aí a gente vai ver, estabelecer umas cunhas, ver a situação, se vale a pena. Mas aí, quando o processo é extrafísico, sempre tem amparador que está olhando. A gente já sabe tudo antes. E já passa as informações. Por isso que eu estou falando para você, tem caso que não teve contato comigo de modo algum. Está chegando nesse momento. Eu, às vezes, já sei o que é. Cada amparador. Quando os casos são muito sérios, a gente é avisado com antecedência. Entende? Sim. Por isso que a gente evita os acidentes de percurso, a coisa toda. Você pensa bem, na minha vida, eu tive acidente, de vez em quando me empurra, mas é problema só meu. Entende? É tanto que o acidente de carro que eu entrei no processo de coma durante uma semana, o motorista só teve uns arranhões nesse ombro, mais nada. Então, vai direcionado para o negócio foi só comigo. Sim. Está entendendo? E as coisas que acontecem comigo são tudo diz respeito ao processo de corpo, quase sempre alguma coisa nisso. Hoje, por exemplo, nesses últimos anos, as últimas décadas,
Os negócios que eu tive foi tudo na base de empurrão, por causa de efeito físico. Um dos últimos que eu tive foi aqui, na hora que eu estava aí um dia, que eu atender os negócios, e passei aqui por fora para ver o que era, mas sozinho. Porque quando eu estou assim, eu não deixo ninguém comigo. Eu estou trabalhando, entendeu? Agora, veja, esses anos todos, meu consultório em Uberaba, meu consultório no Rio, as coisas que eu tenho atingido por aqui, nunca morreu ninguém junto comigo. No entanto, eu vi muita gente que suicidou no hospital, nisso, naquilo, tudo quanto é jeito perto. Mas, a partir do meu trabalho, dentro do meu processo, esses anos toda a minha vida, eu nunca tive nada. Eu trabalhei fazendo esse processo plástico, nunca tive uma reclamação. Outra coisa, eu parei 12 anos depois, ainda tinha gente atrás de mim. Agora, por isso que eu falo para vocês e falo para os médicos, todo mundo da área da saúde. Usa a sua energia. É muito importante a energia. O processo Há muito acima dos instrumentos médicos, sabe? A coisa mais séria é a energia. Agora, eu penso que o meu processo foi de energia e assistência. Por isso que eu escapei dessas coisas todas. Eu nunca tive caso nenhum. Era para ter. Berava aquele monte de gente. Tinha um dia para fazer a triagem, 95 pessoas por dia. Tinha tudo isso lá. Nós tínhamos tudo, o nome de cada pessoa, tudo certinho. Eu tinha enfermeiro para tomar conta de tudo. Professor. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 66 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 22 perguntas respondidas online, 20 votos online. Teremos um recado da Leimara, workshop da Expo Conscienciologia. 19 verbetes para a eleição de hoje. Inocência, invalidez parapsíquica, matriz mental, meta optata, parasepsia antecipada, poupança existencial, racionalidade rudimentar, rede interativa de Verpons, resíduo mitológico, saudade da volitação, senso de fraternidade, sinal de alerta, sincronicidade, status momentosos, usina consciencial, veracidade autoverificável, vida ecológica, vida matemática, visão panorâmica. Nós gostaríamos de convidar os teletertulianos que são residentes em Foz e também os colegas aqui, que nós teremos um workshop amanhã na Expo Conscienciologia. Então, esse workshop, a temática é reciclagem existencial, é das 19 às 21h30. Nós trabalharemos lá com uma planilha também, que a pessoa ela vai poder sair de lá com uma visão geral dos itens principais e ações para sua reciclagem de vida. Então, estão todos convidados, eu estarei lá com vocês, e é uma atividade pela Conscius. Obrigada.
acabar o serviço, então, é o processo de assistência. Se algum pode assistir, eles podem pôr a mão no vai. O verbete eleito para amanhã é parasepsia antecipada, com 9 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã. Está na cara que ia sair.